Boa noite, eu sou Rita de Cássia Chama, coordenadora da Comissão Científica do Encontro Nacional de História da Enfermagem. E para dar prosseguimento ao nosso evento, eu quero apresentar o moderador de mesa de hoje. Trata-se de Dr. Edir Kleber Boas Gonzaga, auxiliar de enfermagem e enfermeiro, discente saúde pública com ênfase em saúde da família e da comunidade. Membro diretor, segundo tesoureiro, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, onde desenvolve também atividades relativas às comissões de ética de enfermagem. É membro da Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Anatem São Paulo. Bom evento a todos e até amanhã. Boa noite a todos os presentes, aos nobres palestrantes, a todos que nos assistem neste segundo dia de evento. É um enorme prazer moderar essa mesa com excelentes representantes da nossa enfermagem brasileira neste segundo dia de evento da Liga da Saúde em parceria com a Academia Brasileira de História da Enfermagem. Teremos nessa noite excelentes representantes da nossa enfermagem, ao qual irei citá-los agora, apresentá-los, né? Teremos aqui para falar sobre a legislação e os avanços da enfermagem, os doutores convidados, doutor Fernando Porto, a doutora Margarida Maria da Rocha Bernardes e a doutora Carmen Lúcia Lupe Monteiro Garcia. Iremos abrir essa noite um excelente evento, né, ao qual irei aqui apresentar, para iniciar a primeira apresentação, o doutor Fernando Porto, que é enfermeiro e historiador, doutor em enfermagem, docente da EEAP, sigla que representa Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que irá abordar o assunto, que irá falar para nós aqui sobre sobre imagem social do profissional de enfermagem. Então, para nos engrandecer aí, nos enaltecer com uma excelente apresentação, convido aqui o doutor Fernando Porto para poder ministrar sua palestra e brilhar neste segundo dia de evento da Liga da Saúde em parceria com a Academia Brasileira de História da Enfermagem. Doutor Fernando Porto, a palavra é sua, fique à vontade. Vou fazer dessa forma mesmo. Vamos lá. Vou colocar da Rita primeiro. Boa noite. Eu sou Rita de Cássia Chama, coordenadora da Comissão Científica do Encontro Nacional de História da Enfermagem. E para dar prosseguimento ao nosso evento, eu quero apresentar o moderador de mesa de hoje. Trata-se de Dr. Edir Kleber Boas Gonzaga, auxiliar de enfermagem e enfermeiro, discente saúde pública com ênfase em saúde da família e da comunidade. Membro diretor, segundo tesoureiro, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Doutor Fernando, é só ligar o seu áudio, por gentileza, o seu microfone. Boa noite a todos. Peço então que passe o meu material, por favor. Desde já agradeço o convite e a presença de todos no YouTube. Obrigado. Boa noite a Camila, todos os Plínio, presentes. por favor, pode passar o meu material. Cumprimento a doutora Almerinda Moreira, presidente da Academia Brasileira de História da Enfermagem, e a cumprimentando, sintam-se todos cumprimentados. Agradeço a organização do evento pela lembrança do meu nome
e fui, então, solicitado para falar sobre a imagem social do profissional de enfermagem. Para isso, então, vamos à vinheta. Trarei como balizas para esse ensaio teórico, então, a década de 1920, um contexto sociocultural, a imagem pública da enfermeira e algum referencial da moda. Não posso esquecer que a minha fala tem um local, e este local é o antigo Hospício Nacional de Alienados, Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que neste ano completou 130 anos, uma escola secular. E é de lá da onde terei a minha fala. Falando então dos 130 anos, a enfermagem no Brasil tem o seu marco temporal inicial em 1890. Em uma pesquisa realizada até 1923, quando se fez um levantamento, em um estudo inclusive publicado recentemente na revista Harry, em tempos da Covid-19, aplicações das lições deixadas por Florence Nightingale, é apresentado então um quadro demonstrativo de 18 escolas e cursos, com as suas iniciativas e materializações. E elas então se situam no eixo Rio-São Paulo. Porém, irei me delimitar a 3 instituições. Instituições essa: Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira e Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Ana Nery. A guerra. Para trazer então nesse momento, eu trago o que aconteceu antes da década de 1920. Depois da guerra, foi avassaladora a gripe espanhola. Tivemos o sufrágio feminino também, um momento importante de contexto e texto dentro da história do Brasil. E, por que não, história geral? Um clássico, uma obra que também aconteceu no Brasil, que é o Congresso dos Práticos, da década de 1920, numa obra clássica, Ser Médico no Brasil, de André Pereira Neto. E como não poderíamos lembrar neste momento o Gordo Magro. E no Walt Disney, não poderia deixar de trazer Mickey Mouse. Aspectos interessantes, mas como fica a música e o ritmo que embalava as festas, as noites da década de 20, o famoso título Anos Loucos. Coco Chanel veio para trazer alguns elementos na visualidade feminina e masculina, mas também um elemento fundamental: a depressão de 1929. No comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. E nesse contexto sociocultural, quando eu defendi a tese de doutorado em 2008, ao final, então, eu apontei uma assertiva de que as enfermeiras foram mensageiras das suas instituições de ensino, por meio dos atributos pessoais ostentados.
e eles se caracterizam em véu, gorro, touca e símbolo da cruz. Cruz esta na cor vermelha e azul e geometricamente diferentes entre si. Trago então a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira. Esta foto é de meados da década de 10, mas especificamente de 1916, onde podemos ver que o vestido das enfermeiras, né, era composto de um vestido reto, sem a cintura acentuada, o véu e o símbolo da cruz. Essa é a Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, uma foto datada de 1921. Cabe lembrar que a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras foi desdobrada em 3 seções, mista, feminina e masculina. Esta é a seção feminina, que assim ficou denominada, e à época funcionava no Engenho de Dentro. Posso afirmar que, apesar das retratadas estarem sentadas, as enfermeiras da Alfredo Pinto, à época, tinham o seu uniforme vestido numa modelagem reta, usavam um gorro e um símbolo da cruz na cor azul. A Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, criada então em 1922, mas com funcionamento a partir de 1923. Essa é uma foto datada também do mesmo ano, quando começou a funcionar. Podemos ver que o vestido das enfermeiras, eles acentuam poucas as curvas no corpo feminino, e elas usavam touca. Essa imagem, né, da grande mãe do mundo, veiculada pela Cruz Vermelha Internacional, foi um elemento fundamental, circulante, que marcou o imaginário, o social e o cultural das pessoas da época pela literatura apontada. E para se ter uma ideia de como essa indumentária da enfermeira, com base nesses atributos pessoais, influenciavam, vamos dizer assim. Tem um artigo que é de minha autoria, junto com alguns colegas, que é a imagem da enfermeira nas publicidades de remédio no Brasil, entre 1916 e 1931. Apresenta-se algumas peças que irei trazer sobre a publicidade. Podemos observar que está de gorro, touca, véu, enfim. Elas também eram representadas em publicidades para remédios. E aí a literatura também nos aponta, que é de autoria da doutora Maria Angélica e doutora Maria Itaíra, que o uniforme como signo de uma nova identidade da enfermeira no Brasil, no período de 23 a 1931. É importante se destacar como a indumentária, a cultura visual, ela marca e demarca fatos na sociedade. E nesse artigo, então, as autoras têm por objetivo analisar o significado do uniforme na implantação do modelo anglo-americano de enfermagem e na construção de uma nova identidade de enfermeira no Brasil. E elas concluem que o uniforme serviu de estratégia para a implantação e reconhecimento do modelo anglo-americano de enfermagem e para a construção de uma nova identidade de enfermeira no Brasil, o que ratifica ou coaduna com a fala que eu estou tendo sobre o aspecto da cultura visual, sobre a indumentária pela leitura da moda. Mas aí falar de moda não tem como deixar de falar de Coco Chanel. Ela cria, estabelece, e até hoje isso se vê na fala popular, o pretinho básico. À época, na década de 20, a modelagem deixava o busto mais achatado, a altura mais curta dos vestidos. As mulheres passaram a usar meias finas, fosse na cor bege ou na cor de pele. E o corte de cabelo era o Chanel, uma melindrosa, mas preciso e de franja. Moda dos anos de 1920. Então, numa outra obra, conforme em tela, também ratifica o dito: silhueta reta, ficando as curvas deprimidas e bustos mais achatados, semelhante a um tubo,
Um tubinho, um vestido tubinho. O chapéu era o clutch, como esse que se apresenta em tela neste momento. E as formas geométricas para a cultura visual na indumentária prevaleceram. Em síntese, vestimentas retas, cabelos curtos, uso de meias finas, chapéu clochê e a altura mais curta dos vestidos e das saias. E recordando, a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, os uniformes eram um vestido reto e véu. A Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto era um vestido também reto, porém usava um gorro. E a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública tinha-se então um vestido com poucas curvas e uma touca. Isso marcava então alguns aspectos que cabe trazer para este momento, para que a gente possa refletir sobre determinados aspectos da valorização, e não poderia ser em outro lugar. É na academia que se faz isso. E a Academia Brasileira de História da Enfermagem cumpre o seu papel no sentido de valorização. Valorização da década de 20, que precisamos refletir, ver quais foram as estratégias, quem sabe repeti-las ou melhorá-las. Fato é que na história pode-se trazer a reflexão do que se apresenta em tela de Albuquerque Júnior. O que ele quer dizer com isso? Dizer que fatos que aconteceram no passado, eles voltam a circular no sentido metafórico. E isto também nos faz trazer a obra da cultura das aparências, que tem a ver com a cultura visual, que eu venho trazendo aqui neste momento para vocês, para uma reflexão para os colegas que seguem durante as suas apresentações. A história da roupa ajuda a desafiar os modos de classificação habitual de empregados, o popular e o erudito, o dominado e o dominante, o rico e o pobre, quem era e quem não era enfermeira. E assim eu chego às considerações finais, apontando que valores visuais de uma época, o que eu trouxe, o que eu apresentei, tratam-se de valores da década de 1920. Valorização profissional na tendência da cultura visual numa perspectiva de moda. Uma forma visual rápida que eu trago para este momento, até mesmo em virtude do tempo disponibilizado. E lembrar que cada tempo, uma visualidade, conceitos e releituras, no sentido de manter a tradição, sem perder de vista a ética, a responsabilidade, o compromisso e a obrigação do dever cumprido. Enfim, parabenizo a Academia Brasileira de História da Enfermagem e que possamos seguir na nossa missão em prol da história da enfermagem. Muito obrigado. Parabéns, Dr. Fernando Porto, pela excelente apresentação. Como eu costumo dizer, né? Para nós valorizarmos a enfermagem atual, é necessário que nós conheçamos a nossa história, né? Até para saber o porquê nós escolhemos esta nobre profissão. Muito obrigado pela excelente contribuição, né? A enfermagem com memória. Neste exato momento, passo a nossa segunda apresentação, né? A doutora Margarida Maria da Rocha Bernardes, que é bióloga e enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutor em biociência pela Unirio, professora do campo permanente da Escola Superior de Guerra, ESG, membro imortal da Academia Brasileira de Medicina Militar, ABMM, e membro da Abratenf. Antes de passar a fala à doutora Margarida Maria, eu gostaria de fazer uma colocação e uma homenagem, uma vez que nós iremos falar aí da enfermagem militar, e nós estamos no ano da enfermagem, o ano que foi caracterizado como o ano da enfermagem, e justamente numa pandemia, né, nós que estamos aí na linha de frente, perdemos muitos amigos, e em nome desses muitos amigos que nós perdemos, eu gostaria aqui
de enaltecer um nome representando todos esses que se foram, até porque foi uma perda significativa para a enfermagem brasileira, que foi o doutor Ronaldo Bezerra, conselheiro federal, presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba por 2 mandatos, foi técnico de enfermagem, e também estava concorrendo à eleição do Corém Paraíba este ano, né, que foi vítima fatal da Covid-19. Então, em memória do nosso grande amigo, Dr. Ronaldo Bezerra, eu faço essa singela homenagem e passo agora para a apresentação da nossa nobre amiga e representante da enfermagem brasileira, doutora Margarida Maria, para que possa aí nos engrandecer e nos presentear com a sua excelente apresentação. Muito obrigado. A palavra é sua, doutora. Boa noite a todos. É um ano muito difícil, né? E é um ano que a gente está aí comemorando os 10 anos da Bradenf e os 20 anos do LAF. Eu fui aluna, né, desses professores do LAF, então a gente comemora duplamente, e eu também tenho a comemorar os 103 anos de uma das enfermeiras, que foi minha agente de pesquisa. Então, boa noite a todos. Eu vou pedir para passar o meu material. Esse material ele foi construído para essa apresentação. Eu mesclei coisas que eu recebi delas de 20 anos atrás, o depoimento das enfermeiras. Então, eu falo da enfermagem militar, da enfermagem da Força Expedicionária Brasileira, que esteve à frente do seu tempo, e foi meu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no pós-doutorado, em que eu fui aluna do Dr. Fernando Porto. Muito obrigada a todos, e que a gente tenha aí um ano melhor, né, até o final do ano, aí que a gente consiga algumas outras coisas para a enfermagem, não só trabalho, né, porque foi um ano de muito trabalho, em que a gente está comemorando aí várias coisas e também com muito trabalho. Boa noite a todos e, por favor, passe a minha apresentação. O marco inicial da pesquisa, 1942, é a data de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. O marco final, 1945, retorno dos pracinhas ao Brasil. Ao centro está a máquina fotográfica, responsável por diversos registros dos momentos históricos vividos. Ela foi presente de pacientes para a enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. À esquerda, o logotipo da FEB. Diziam no Brasil que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. A FEB embarcou e a cobra efetivamente fumou. Este logotipo foi usado nos braços do efetivo total da FEB. 25.334 cidadãos brasileiros. As agentes preferenciais foram 9 oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial, com disposição e condições de saúde para depor. Eram os homens que exerciam a enfermagem no Exército.
não existido um quadro de enfermeiras até a Segunda Guerra Mundial. As enfermeiras iniciaram seu voluntariado em 9 de outubro de 1943, quando então foi criado um quadro específico, o quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército. Eu, lendo jornal, eu ouvi escrito: o Exército convida mulheres que queiram fazer um curso especializado para enfermagem do Exército. Eu fui fazer um curso de enfermagem, porque eu sempre tinha vontade de ajudar alguém, ajudar o próximo, ajudar isso. E resolveram então abrir voluntariado com qualquer diploma de enfermagem. Quer dizer, qualquer treinamento de enfermagem seria aceito aqui no Exército. O nosso primeiro período de treinamento foi muito difícil, porque nós tínhamos que estar às 7 horas no HCE. E até a triagem. Ali nós fomos distribuídas nas diversas enfermarias e até meio-dia, 1 hora no máximo, e vínhamos para as aulas teóricas. Depois dessas aulas, nós íamos para Fortaleza de São João, Escola de Educação Física do Exército, para ginástica, Ordem Unida, natação, e ali fazíamos também não só a ginástica, como também o preparo para a guerra. Eram cordas, pórticos para passar, que aquilo tudo tem as fotografias para analisar. Rastejar. Arranhava tudo, o cotovelo aqui, não tinha problema. Enfrentávamos qualquer situação, qualquer coisa. Serviu. Me deu resistência, me deu conhecimento das coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, nessa foto especificamente que está na sua mão, em que ela está lavando um uniforme, né, de verão, como era esse improviso aí? Bom, de lavar essa roupinha. Vocês vão achar um pouquinho engraçado. A gente não usava essa lata em nenhuma lata nem bacia. A nossa bacia eterna era o capacete. É grande, não dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo. Era o capacete. E era o que nós usávamos, né? Mais que tudo. A dona Santinha, que Deus a tenha, porque ela já morreu há muito tempo, era a esposa do general Dutra. Mas acho que ela mandava mais do que ele, que era ministro da guerra. Que naquele tempo falava ministro da guerra. Então, eu não sei o que elas pensavam que, porque ia para a guerra, não precisava nada para as enfermeiras, não tinha porquê. Nesse bolo estava também Dona Darcy Vargas. Ela era também, era mais ou menos a comandante. Aí, a comandante. Então elas resolveram um uniforme horroroso, um pano de algodão ordinário cor de cinza escuro, um vestidão solto, uns bolsos assim, parecia espantalho de arrozal, e um triângulo daquele mesmo pano para amarrar na cabeça. Assim como lavadeira, faxineira, essas coisas, né? Então, era horrível, simplesmente horrível. A primeira vez que eu vesti, eu tinha vontade de morrer. Tão feio que era aquele uniforme. Aí, por sorte, o então Coronel Max Porto era o nosso comandante e que viu o desastre, conversou lá com o Marechal e falaram com o Jean Clark e tal. Então, eles nos deram os uniformes das enfermeiras americanas, uniformes só de trabalho. Nós não saímos do recinto do hospital com aquela roupa que era um vestido aberto que dançava assim, servia para 2, 3 números, e um pijama, uma calça comprida e uma blusa. Que era igual ao uniforme das americanas. Era o mesmo uniforme das americanas. Era bege e branco de lista. E a touca, né? E também o sapato, muito bonito, sapato marrom, muito bom. Porque o que nós tínhamos, que tristeza, é bom nem falar.
É como o uniforme dos soldados, coitados. No centro da foto, vemos uma senhora, Dona Aristeia Cansanção, com semblante aparentemente tenso, direcionando o olhar para o chão, postura que permite à chapa fotográfica expor todo o seu desânimo. Ao seu lado esquerdo, a enfermeira Elza Cansanção, sua filha, uniformizada com uma expressão tranquila. Seus olhos dirigem-se à objetiva da máquina. As suas posturas estão discordantes. O sorriso da enfermeira contrasta com a fisionomia tristonha da mãe. Como eu falei a você, a guerra começou lá em casa. Ah, como foi a reação da sua família? A reação da minha família foi muito triste, muito contraditória. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, porque eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. O pai apoiou. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? E tudo ela fez para ver se eu era reprovada, né? Mas eu passei em tudo, que é a idade, isso tudo, né? Mas quando fui à inspeção de saúde, o médico na policlínica nem me examinou. E só disse assim, reprovada. E eu cheguei em casa e eu fui reprovada, mas ele não me examinou. Meu pai aí se fardou, foi lá para saber, para me levar a médico, para tratamento. Ele disse, não, foi um pedido do gabinete do general Mendes de Moraes. Era o meu tio que era chefe de gabinete. E a mamãe se agarrou com ele. Era o general José Portocarreiro. Voltinhas de Dona Diná, né? Voltinhas. É uma foto em grupo, cujo enquadramento é central e simétrico e de composição horizontal, registrada após a missa da bênção dos braçais das enfermeiras na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Ela antecede a partida para a Segunda Guerra Mundial. Figuram na foto 43 pessoas, sendo 42 enfermeiras e no centro da foto um militar do sexo masculino, demarcando a importância da presença masculina naquele grupamento feminino que invadiu, por imposição estrangeira, o mundo militar brasileiro exclusivamente masculino. A foto registra o cumprimento do general Mark Clark à enfermeira brasileira Virgínia Portocarreiro. Ele comandou o 5º Exército Norte-Americano, que incorporou a FEB. Esta foto tem significado de poder e prestígio, já que coube às enfermeiras um lugar de destaque, ladeando as personalidades mais importantes e detentoras do mais alto posto militar do momento histórico vivido. Foram as primeiras chegadas lá, Virgininha, Carmen Bebiano, e elas eram 5, as primeiras que chegaram lá. E foram chamadas ao palanque quando a tropa desfilou perante McClark, que está aqui. Tem mais, tem o Marechal Mascarenhas e McClark. E esse mundo de neve aqui que era um tormento. É difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com o cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco. Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Este cotidiano das enfermeiras pode ser visualizado mentalmente ao se imaginar um ser humano vivendo em um país de clima tropical, empreendendo mudança brusca de vida, indo trabalhar em equipe multiprofissional estrangeira, no espaço físico da Itália, em um conflito mundial, submetido a um clima adverso
suportando a neve, chuva, degelo, sem vestimenta adequada. Locomovi por 11 hospitais, né? Porque quando avançava a tropa, nós avançávamos também. É uma foto de grupo. Estão presentes 5 profissionais de saúde com fisionomias preocupadas e tensas. Mostra claramente a hegemonia médica, com a presença desse profissional na cabeceira do doente. A posição ereta da equipe reflete o poder exercido pela equipe de saúde sobre o paciente exposto. Na foto, observa-se a parceria entre a equipe de saúde, objetivando a vida do paciente. O trabalho era muito maior, principalmente o trabalho moral. Porque o homem, quando chegava no nosso hospital, ele já sabia que eu estava cego, ele já sabia que eu estava sem um braço, que eu estou sem uma mão, sem uma perna. Ele já sabia como ele estava. Então ele chegava ali arrasado, um cuidado extraordinário para levantar a moral daquele homem. Às vezes tinha uns que você não podia nem dar um garfo para ele comer, porque ele queria se ferir, furar a veia com aquilo. Então você tinha que botar comida na boca daquele homem. Tudo isso foi trabalho de guerra. E foi um trabalho muito difícil. Não era brincadeira não, tá? Aquela enfermaria que era 2 vezes esta sala, cheia de camas com gente sem perna, sem braço, intestino aberto, tudo que você pode imaginar, de horrível. Que os médicos e enfermeiras dos hospitais de campanha eram pessoas as mais dedicadas que podiam existir. Nas falas, observa-se o trabalho de enfermagem desenvolvido, onde as enfermeiras submetiam-se às atividades estressantes, correndo risco de adoecimento. Valadares informa que das 67 enfermeiras que estiveram no teatro de operações, 14% adoeceram e foram evacuadas para o Brasil ou para os Estados Unidos da América. O texto fotográfico tem como cenário o interior de uma aeronave. Estão presentes 10 pessoas. A figura central é a enfermeira do Serviço de Saúde do Transporte Aéreo, Lenalda, segurando o braço de um doente. O de voo, para trabalhar, era esse uniforme aqui. Sabe, tinha doentes desde baixo até 18 andares, 18 padiolas, 20. Dessa forma, inseriu-se o grupamento feminino de enfermagem do Exército Brasileiro nesta força, seguindo para o front italiano. Embora as enfermeiras tivessem sido inseridas no quadro de enfermeiras de emergência da Reserva do Exército, como enfermeiras de 3ª classe do Círculo de Oficiais Subalternos, esta situação foi alterada em consequência da desigualdade de posição hierárquica junto às enfermeiras norte-americanas, o que propiciou serem arvoradas tenentes enfermeiras no teatro de operações pelo então comandante da Força Expedicionária Brasileira, o general Mascarenhas de Moraes. Foram utilizadas no estudo imagens fotográficas articuladas aos depoimentos orais
com grande potencial de permanência e comunicação social. O arquivo iconográfico disponível pelo Exército Brasileiro nos possibilita enxergar o conflito. Graças a ele, a sociedade pôde ter acesso a imagens que nos mostram não somente o heroísmo descrito pelos vencedores, mas também as dificuldades enfrentadas, a precariedade dos acampamentos e enfermarias, os jovens mutilados e mortos. As enfermeiras incorporadas à FEB adquiriram o hábitus militar num processo de inculcação obtido mediante exaustivo investimento nos aspectos inerentes ao preparo teórico e físico. Para os ex-combatentes, o Grupamento Feminino de Enfermagem e os pesquisadores da Segunda Guerra Mundial, a cobra permanecerá sempre fumando. De extrema competência na história, e me coube falar nessa mesa as conquistas legais. Eu não fiz nenhuma apresentação, nós vamos conversar um pouco sobre isso, e eu fiz uma coletânea do que nós poderíamos estar falando. Historicamente, podemos dizer que a primeira conquista legal da enfermagem no mundo foi a criação da Escola de Enfermagem do Hospital São Thomas, por Florence. Temos que voltar sempre a ela para poder contarmos histórias de conquistas legais. A partir da criação dessa escola, houve a normatização de cuidados específicos na área de enfermagem. 39 anos depois, essa criação se deu em 1860. 39 anos depois, foi criado em 1899 o Conselho Internacional de Enfermagem, o ICN, que até hoje dirige e está nos mandando para 2020 todos os méritos do ano da enfermagem. E, por incrível que pareça, a enfermagem, mais do que nunca, está mostrando ao que veio, ao que faz e qual é a sua importância na área da saúde no ano de uma pandemia tão grave. No Brasil, temos, como já disse o professor Fernando Porto, em 1890, a criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, na verdade, a primeira escola de enfermagem do país, de onde eu sou oriunda e tenho o maior orgulho de ser alfrediana. E em 1923, a Escola de Enfermagem Ana Nery. O que aconteceu em relação a aspectos legais nossos? Até 1949, com a publicação da Lei 775 de 49, é que nós passamos a ter a regulamentação do ensino de enfermagem no Brasil, com 2 cursos. O curso de enfermagem com 36 meses de duração e o curso de auxiliar de enfermagem com 18 meses de duração. Foi a nossa primeira questão legal para regulamentar o curso de enfermagem. A enfermagem no Brasil em 2 aspectos. Em 1955, a Lei 2.604, de 55, regulamentou o trabalho da enfermagem em equipe. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiras, enfermeiros práticos, que eram regulados pela Lei 23.774 de 34. Fernando também pontuou a questão dos enfermeiros práticos, que eram formados pela Cruz Vermelha Brasileira. A supervisão de todo o pessoal de enfermagem no Brasil era feita pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, do Departamento Nacional de Saúde. Depois de muitas lutas de líderes da enfermagem, em especial militantes da ABEM, em 1973, foi criado o Conselho Federal e os regionais de enfermagem pela Lei 5.905, constituindo em conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
São órgãos disciplinadores do exercício da profissão do enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Após a criação do Conselho Federal de Enfermagem e dos regionais, foram 13 anos de lutas que já vinham no âmbito da ABEM anteriormente para que nós tivéssemos a promulgação da Lei do Exercício Profissional. Assim, a Lei 7498, de 86, reconhece o trabalho de enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e estabelece também as diretrizes para o trabalho de atendentes de enfermagem. E o Decreto 94.406 de 87 vem regular a nossa Lei do Exercício Profissional. Com a Lei do Exercício e seu decreto regulamentador, passamos a ter definidas funções para cada categoria da enfermagem e passamos a ser fiscalizados pelo nosso próprio conselho. Saímos da égide do conselho representado pela medicina. Temos autonomia hoje para regular com lei, resoluções, decisões, portarias, pareceres técnicos, pareceres normativos, comissões de éticas, câmaras técnicas. Nossas conquistas legais são enormes. Temos o quê? Conquistamos formação profissional em todos os âmbitos, capacitação profissional online, desenvolvemos projetos à distância com capilaridade em todo o Brasil, onde certificamos 100 mil profissionais, especializações regulamentadas e registradas, 63 normalmente regulamentadas. A enfermagem é a profissão, o enfermeiro em especial, é o profissional que mais especializações tem regulamentadas diante da própria condição do Ministério do Trabalho. Mestrados, doutorados e pós-doutorados em um número enorme. Mestrado profissional em convênio com o órgão fiscalizador, normatizador e a CAPES. Consultórios e clínicas de enfermagem para a autonomia do profissional enfermeiro. Assistência ao parto normal nos setores público e suplementar. Uma luta muito grande durante 6 anos para conseguir que o enfermeiro obstetra pudesse participar e pudesse realizar o parto nesses dois âmbitos, tanto público quanto suplementar, e que tivesse o seu pagamento igual ao pagamento do obstetra. Participação em organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana, Organização Internacional do Trabalho e outros. Tivemos aqui no nosso primeiro dia de evento representantes dessas instituições, enfermeiros brasileiros. Representações nacionais no Ministério da Saúde, no MEC, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na Anvisa, nas Forças Armadas, na Ciência e Tecnologia, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e outros. Inserção em tecnologias avançadas, temos profissionais com experiência em robótica e diversas outras tecnologias avançadas com inserção da enfermagem. Teleenfermagem, que é uma discussão muito grande, como é a telemedicina, mas que foi necessária durante a pandemia e foi autorizada pelo nosso órgão regulamentador e que, a nosso ver, deverá ficar, como tantos outros procedimentos deverão ficar por conta da aprendizagem, da validação que tivemos durante a pandemia, das ações dos enfermeiros, técnicos e auxiliares à distância. Enfermagem solidária, esse para mim é um marco legal durante essa pandemia, porque tivemos uma iniciativa ímpar de ter como atender a saúde mental dos nossos colegas que estavam na linha de frente,
dos colegas acometidos pela Covid e de termos condição de sanear, na medida do possível, sua saúde mental. Além de todos esses ganhos, e outros tantos que o tempo não me deixa nomear por números, nós temos lutas incansáveis. Nós temos lutas incansáveis em relação à carga horária dos profissionais, a piso salarial, a aposentadoria especial aos 25 anos. Inúmeros projetos de lei para tentar regulamentar piso, carga horária e aposentadoria, e também a alteração da lei do exercício profissional. Nos deparamos com um grande problema, não temos representatividade política, o que torna muito difícil qualquer aprovação de um desses projetos de lei. Temos mais de 15 anos lutando com várias alternativas e até agora não conseguimos. Passamos por comissão, temos representações que todo dia está presente em cada um dos gabinetes de congressistas, de postulantes, e não conseguimos avançar nessa questão das nossas lutas prioritárias. Nós temos visto nessa pandemia que a força de trabalho nossa representa mais de 60% das ações de saúde. Nos chamam de heróis, batem palmas por algum tempo, nos deram voz e imagem, porém continuamos tendo mortes na linha de frente. Somos obrigados a trabalhar doentes, com todas as comorbidades visíveis. Não conseguimos ficar fora, porque somos, na verdade, imprescindíveis na área da saúde. Só para contar o mínimo que nós temos de perda, sendo o país que mais perdeu profissionais de saúde no mundo, e você fez uma homenagem hoje a um colega nosso, hoje nós temos 454 óbitos de profissionais de enfermagem. Um absurdo. Somos hoje 29 milhões de enfermeiros no mundo pela Organização Mundial de Saúde. E ainda tem déficit de 6 milhões de profissionais na nossa área. No Brasil, somos hoje 2.374.361 profissionais de enfermagem. Quem nos reconhece? Quem nos identifica? Quem nos vê, como ontem aqui no Rio de Janeiro, correndo para baixo e para cima, carregando pacientes para baixo e para cima, porque temos um desconforto, uma falta de sensibilização nos nossos hospitais federais. Os nossos profissionais estafados passaram praticamente 24 horas dentro do hospital, sufocados por fumaça. Para o quê? Para salvar vidas e, muitas vezes, ficar com a deles afetadas. O que eu quero deixar aqui como ganhos legais? Nós somos profissionais que desempenhamos o cuidado humano. E esse cuidado humano e pessoal é insubstituível. Não tem tecnologia, não tem robótica, não tem computador, não tem... Ninguém substituirá o ser humano para cuidar de outro ser humano. Todas as outras faces que se apresentam diante de nós nesse século XXI serão complementares ao toque, serão complementares ao olhar humano, serão complementares à fala, serão complementares ao sorriso, mesmo atrás da máscara, serão complementares ao choro do profissional, porque ele é humano, ele chora, ele sente, ele não é um robô. Ele é gente. O nosso papel social está diretamente ligado à nossa capacidade de mobilizar e agregar a enfermagem na defesa da saúde e da vida com dignidade. Hoje mesmo nos deparamos com um decreto querendo acabar o Sistema Único de Saúde desse país. Felizmente, ele já foi revogado, porque
que é feito por alguém que nós não podemos falar o que representa no nosso país. Quem somos nós, profissionais de enfermagem no SUS? Nós movemos o SUS. Nós fazemos o SUS andar. Nós estamos à frente em cada uma dessas frentes. No ano em que nos é dado o ano da enfermagem e o ano da parteira, devemos refletir para o que seremos no próximo ano. 2021 já está aí, temos 64 dias pela frente, se pudermos contar. O que fizemos no ano da pandemia? Como fomos vistos? Como a sociedade nos entende? Eu tenho 42 anos de profissão. Sempre sonhei com uma enfermagem autônoma. Estou vendo ela agora, até certo ponto. Continuo sonhando, continuo acreditando. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria. A enfermagem é imprescindível na área da saúde e todos os aspectos legais que possamos conseguir serão bem-vindos e devemos lutar por eles. Obrigada.